pessoal. Então, nosso painel de inteligência artificial aqui, pessoal. Inteligência artificial aplicada à realidade das empresas nacionais. Então, desde de manhã já apareceu naquele próprio mapa das startups o tema da inteligência artificial. Aparece aqui, aparece lá, mas a gente queria ter um painel para focar nisso aqui, né? E, para isso, a gente tem aqui um time de especialistas novamente, né? O Eduardo Canicoba, vice-presidente Brasil da Geotab. Eduardo, se quiser subir, por favor. E já vou chamar também o Gui Rangel, né? Futurista, pesquisador, advisor e líder de estudos do futuro na What the Future. Pô, Gui, esse nome aí tá... Cara, preciso de um IA para ler o seu título. Vamos ver, Neira. Ali para frente, talvez? Talvez vocês sentem naquelas duas do meio, que eles querem normalmente que eu fique aqui para a gravação do pessoal. Então, pessoal, de novo, lembrando que a gente tem o nosso slide, né? Para quem já baixou, para quem já está ali na web, é o mesmo, vai liberar as perguntas. Vamos explorar aqui os nossos especialistas, a gente pode falar de inteligência artificial de todos os tipos e com o nosso foco para todos os tipos de frotas, mobilidade como um todo, ou até o uso pessoal de inteligência artificial, se tiver um tema, né, o Gui explora bastante. Mas antes de responder as perguntas, vocês já podem fazer desde já, a gente, como nos outros painéis, vai fazer as apresentações iniciais, né, e vamos começar com o Eduardo Canicoba aqui, que vai trazer alguns insights e também um case bem legal sobre a Geotab, que talvez vocês já conheçam a Geotab, mas vocês não conhecem, pelo menos o último case que ele vai trazer aqui. Ou já foram pegar um spoiler lá na frente. Vamos ver se é esse? Acho que sim. Achou, o Eduardo achou aqui o nosso passador de slides, então tá ótimo. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. Vamos lá, assim que entrar os slides. Acho que tem um videozinho no início, né? É hora de explorar a riqueza de dados em que você pode confiar. De mergulhar no data lake que você está criando, onde o valor dos seus dados impulsionam o crescimento do seu negócio. Estamos em um momento onde os dados, moldados pela inteligência artificial, se tornam insights nos quais você pode confiar. Você precisa de um ecossistema e de uma plataforma para gerenciar tudo isso. Uma solução confiável, transparente e com uma visão única, que coloca você com segurança no controle de tudo. Com ferramentas eficazes que ampliam o seu poder de ação, onde os sistemas de negócios operam de forma integrada, onde padrões e amostragem inteligente protegem dados valiosos. Com operações de controle diárias acontecendo 75 bilhões de vezes por dia, 365 dias ao ano. Quanto mais você depende da automação dos seus sistemas, maior a necessidade de confiar na sua integração. Porque quando esses sistemas e os seus dados são utilizados de forma integrada e segura, seu único limite é a estrada. Cheia de possibilidades e descobertas, revelando novas oportunidades, onde o crescimento é promissor e emocionante, algo do qual você quer fazer parte, para fazer a diferença. Porque o transporte e as pessoas são o futuro. Prepare-se. Esteja pronto para transformar seu pensamento. Explore seus dados como nunca antes. Sejam bem-vindos à Geotab. Bom, boa tarde para todos. Primeiro quero apresentar, meu nome é Eduardo Canicoba, sou vice-presidente da Geotab no Brasil. Quero começar pedindo desculpas pelo sotaque, sou mexicano tentando falar português, então espero que tudo possa ser entendido, né? Bom, para quem não conhece que a Geotab, o primeiro vídeo falou um pouco do que é a nossa empresa. Hoje a Geotab é a maior empresa do mundo em gerenciamento de veículos conectados. É uma empresa canadense e temos mais de 4 milhões de veículos ligados no mundo. Temos presença em mais de 160 países e mais de 55 mil clientes no mundo, obviamente incluído no Brasil, onde temos uma operação que funciona localmente há 3 anos, mas igualmente esses 22 anos estamos trabalhando em toda a América Latina. E um ponto importante que também discuti um pouco na palestra anterior, Geotab é uma solução, aqui no Brasil se fala de telemetria, mas nós falamos de telemática, porque telemática são dados ricos. Quando falo de telemática, não falo simplesmente de GPS, falo de dados de motor, comportamento do motorista,
bateria, pneus, virada brusca, aceleração brusca, emissões de poluentes, medições de veículos elétricos. Então, é uma solução que nós chamamos de Big Data, de dados ricos de motor. Okay? Nossa solução está composta de 3 componentes. Temos uma parte de hardware, um software e um grupo de soluções de terceiros que estão integradas com nossa solução. É um mundo que nós chamamos marketplace. Então, é isso o que é o ecossistema da Yotavi, e hoje somos, por isso, o maior fornecedor do mundo em matéria de telemática. Aqui alguns de nossos principais clientes no mundo, alguns deles estão no Brasil, outros deles estão em outros países, mas de maneira geral, aqui temos alguns logos, somente alguns deles, daqueles 55 mil clientes que falei para vocês que temos no mundo. Aqui vocês podem ver alguns logos, por exemplo, o Grupo PepsiCo, a frota global de mais de 85 mil veículos, o Mercado Livre em 4 países da América Latina, o Grupo JBS aqui no Brasil, Bimbo, Brasil, México, DHL em diferentes países do mundo. Temos como um cliente o governo dos Estados Unidos, toda a empresa que aluga veículos para o governo dos Estados Unidos, falamos de CIA, FBI, utiliza a Yotavi como única solução telemática no governo federal. Unidas aqui no Brasil, por exemplo, o governo de Califórnia. Então, temos, como falei, 4,2 milhões de veículos ligados no mundo. E um ponto importante que aí estava no vídeo, que eu quero enfatizar, a parte que falamos de que coletamos 75 bilhões de pontos de dados. Quando falei uns minutos atrás de que somos uma empresa de dados, é isso, porque dentro desses 75 bilhões de pontos de dados, é a relevância da solução. Nós somos um rastreador, é uma solução que fornece dados ricos para que os gerentes de frota, os gestores de frota, os donos das frotas possam tomar decisões importantes e relevantes para o seu negócio. Por exemplo, qual é o melhor motorista? Qual é o pior motorista? Quem está fazendo virada brusca? Quem está acelerando muito? Qual pessoa está dirigindo a 200 km por hora na Avenida Paulista? Ou qual é a rua com mais buracos, por exemplo, através do eixo 7 no equipamento. Temos acelerômetro, giroscópio. Então, isso é porque algumas das empresas têm selecionado o Yotavi. E agora, falando um pouco de inteligência artificial, que agradeço até ser nomeado como especialista, não me considero um especialista na matéria, mas hoje, por exemplo, se alguma empresa aqui presente já utiliza Yotavi, então, hoje já utiliza inteligência artificial, porque hoje o algoritmo de nosso equipamento, pelo qual vocês pegam os dados dos veículos, dos caminhões, etc., já tem uma inteligência artificial embarcada, ou seja, vocês podem, através de regras na plataforma, entender o comportamento do veículo para depois gerar relatórios, pegar dados e tomar decisões. Então, hoje já estamos dentro da inteligência artificial. O que acontece que agora, nos últimos tempos, se fala muito de ChatGPT, não? Então as pessoas falam, inteligência artificial é ChatGPT. Mas inteligência artificial, pelo menos em nosso mundo, já existia. Um exemplo prático, temos um cliente que analisa o comportamento da bateria e, através de machine learning, pode antecipar quando tem que trocar a bateria. Ou seja, quando para o veículo, é porque sabe que tem que trocar bateria. Porque a voltagem, de acordo com o análise feito, sabe que tem que trocar. Então, isso é inteligência artificial. Esse é somente um exemplo. Agora, falando um pouco para frente. O que está fazendo o Yotavi? O Yotavi está por lançar um produto, primeiramente nos Estados Unidos, e acredito para o próximo ano na América Latina, que se chama Yotavi Ace. E que a Yotavi Ace é um produto, um jeito para facilitar a vida do gestor da frota. Vamos por um exemplo prático, que eu, como gestor de frota, pudesse dizer, ok, escrever em nossa plataforma, qual é o melhor motorista? Ou qual é o veículo que está consumindo mais combustível? Ou qual é o veículo que tem mais tempo ocioso, mais tempo em ralenti? Está deixando o veículo ligado quando está fazendo uma entrega, não? Ou qual é, dentro do benchmarking das marcas que eu tenho na minha frota, qual é a melhor marca? Etc, etc. Então, simplesmente escrevendo na plataforma, como se fosse ChatGPT, que comentei anteriormente, aí como você vai receber uma resposta como gestor da frota. Então, é aí onde a Yotavi está indo, tentando ir mais para frente em relação à inteligência artificial, porque acho que esse é um caminho que ninguém vai parar. Agora, em todo o âmbito da vida, fora da gestão da frota, escutamos inteligência artificial. E já cada vez temos mais coisas na nossa vida
que estão com essa tendência. Então, Jotavi não é exceção, demonstrando aí essa inovação como produto no mundo e essa liderança no mundo. Estamos lançando o Jotavi Ace. Bom, agora para explicar um pouco melhor o que é a Jotavi Ace, muito melhor do que eu posso fazer, vamos ver um vídeo para explicar para vocês um pouco mais do que é a Jotavi Ace. Meet GeoTab Ace, your generative AI assistant for getting quick answers about your fleet and assets on demand. Ace revolutionizes the way you interact with information with a simple prompt. You can get data insights to your most critical questions. Trust that your data is private and secure. Every query you make stays between you and GeoTab Ace. Access detailed analysis on trips, zones, EV data, rule exceptions, and more. Uncover the why behind your data. Get key insights along with the reasoning behind them to inform smarter fleet decisions. Spend less time digging through data and more on strategic decision-making. GeoTab Ace makes data analysis easy for anyone on your team, regardless of their data expertise. Don't take our word for it. Here's what our customers are saying. Are you ready to change the way you interact with your data? Bom, ótimo. Isso é a Jotavi Ace. E só para fechar e dar a palavra para o outro panelista, a pergunta que eu quero deixar para todos vocês. Por que é importante para cada a tecnologia no transporte? Por que é importante? Salvar vidas? Importante, não? Qual é o custo de uma vida? Qual é o custo de uma vida? Altíssimo, ninguém pode falar, não? Ou qual é o custo de que um motorista, por acidente, possa matar uma pessoa na rua? Qual é o impacto a nível jurídico de uma empresa que você com um caminhão, com o seu logo na rua tem uma colisão, tem uma situação difícil? Qual é o custo de ter muitos veículos na rua emitindo muitos poluentes? Até a nível ético, não? Então, a tecnologia chegou no transporte para ficar lá, não vai sair. Por quê? Porque ajuda. E acho que isso é o trabalho que todos temos que fazer. E por isso a inteligência artificial vem para ajudar. A tecnologia no transporte é um investimento e uma ajuda para melhorar o que acontece ao redor do transporte. Seja o motorista, a vida dele, a ergonomia dele no caminhão, ser um melhor trabalhador, mas é o que está acontecendo fora dele também. Tem pessoas que podem estar cruzando uma rua e ser batidos por um carro. Ou, hoje, o que vemos que acontece no mundo em relação às situações climatológicas, precisamos diminuir as emissões de poluentes no mundo. É um fato. Acho que não pode existir hoje quem fale, não, acho que é mentira a mudança climática. Vocês se falam, muitas empresas com as que nós falamos, e seguramente vocês conhecem, hoje já tem targets para redução, para diminuir emissões de poluentes, para diminuir gás de efeito estufa. Tem muitas empresas que falam, quero começar a trocar para veículo elétrico. Tenho targets. Preciso ter 0 colisões na rua, 0 acidentes. Preciso fazer mais entregas em tempo e forma, mas sem excesso de velocidade. O custo. Preciso diminuir meu custo em combustível, mas sendo eficiente. Não? Preciso que o motorista não deixe o veículo ligado com ar-condicionado quando está fazendo entrega. Por quê? Porque estou consumindo mais combustível, tem um custo maior, a manutenção do veículo é maior, e, além disso estou emitindo mais poluentes no ar. O que acontece se não presto atenção à luz do painel, quando aquela luz do painel quer trocar óleo? O que acontece se não troco óleo a tempo? Qual é o custo do motor por não mudar a tempo? Qual é o custo? É altíssimo. Qual é o custo de não trocar pneus e bateria a tempo? É altíssimo. Então, a tecnologia é o único jeito, para que todos esses indicadores que falei sejam melhores. E para fechar um pouco, fechemos só pensando um pouco para trás. Como começou o mundo das frotas? Eram pessoas especialistas, não? Com caneta e um papel, levavam o controle da frota, não? Ok, veículo X saiu agora, chegou tal. E passou depois. Chegou rádio, não? Uma maravilha o rádio. Depois, talvez um Nextel. Apareceu a internet. E aí mudou. Mudou o assunto. E agora apareceu a inteligência artificial.
Então, a tendência dentro das frotas é que a tecnologia vai continuar evoluindo para melhorar a vida de todas as pessoas envolvidas atrás de uma frota. Isso pode ser uma pessoa na rua, como a mesma empresa, não? Então, somente isso eu queria deixar como uma última reflexão para passar a palavra para o meu companheiro. Muito obrigado, prazer. Obrigado, Eduardo. Tudo bem? Talvez você sentar aqui no meio. Ótimo. Pessoal, lembrando aqui do slide, para quem quiser enviar perguntas, desde já, sobre o nosso tema inteligência artificial, né, ou sobre a Geotab, de modo geral também. Né, acho que o Eduardo trouxe uma visão bem interessante, não só do que a Geotab usa, do porquê usar, de que a tecnologia veio para ficar. E essa provocação no final aí, que acho que é um gancho também, né, Gui? Pô, veio a internet que mudou muita coisa. Antes a gente falava, a internet mudou tudo, o mobile mudou tudo de novo, né? E agora a inteligência artificial, que já existia, mas está mudando tudo de novo. É muita mudança. Ainda bem que a gente tem o Gui Rangel aqui para tentar traduzir para nós. Gui, obrigado pela presença. Estão me ouvindo? Opa! Nossa, realmente, Ricardo, que é um período de muita ansiedade. Eu lembro que eu vou dormir constantemente sentindo que eu estou devendo algo. O que eu não pesquisei, o que eu não descobri hoje? Porque o ritmo dessas mudanças está cada vez mais acelerado. Deixa eu começar aqui, para não perder, que eu tenho tanta coisa para falar. Opa, está na mão. Obrigado, Eduardo. Então, para explicar primeiro o que eu faço, qual que é o meu trabalho como futurista, o que eu faço é explorar, mapear e decodificar os sinais ainda fracos, as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e de tudo que diz respeito ao ser humano. Para entender como a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo podem ser afetadas. O objetivo inicial é ajudá-las a se prepararem para esses futuros possíveis. Na medida do possível, se tornar a prova de futuro, que já é um desafio, uma ambição bastante grande. Mas é importante ir além. Então, onde está assim, uma boa parte do meu trabalho? É ajudar a gente a visualizar quais são os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça. E, a partir daí, criar as condições, as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque, segundo as palavras do grande cientista da computação, Alan Kay, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. E quais são as características do futuro? O que está acontecendo? A gente está mudando de um período de economia linear, onde a gente privilegiava a eficiência e a previsibilidade. Lembra quando previsibilidade era algo que fazia parte do nosso repertório? É assustador. Hoje em dia a gente está em constante mudança, que a gente está passando por um período em que vivemos a economia exponencial, que é baseada nesses elementos: a adaptabilidade, a agilidade, a flexibilidade e a velocidade. Por que está acontecendo essa mudança tão acelerada e tão radical que mudou os paradigmas da nossa relação com o presente e o futuro? O surgimento de tecnologias exponenciais disruptivas num ritmo sem paralelo na história humana. Elas não só surgem com um ritmo sem paralelo, mas elas são adotadas também de uma forma tão acelerada que quase não compreendemos seu impacto. E aí, a grande mola propulsora que conecta tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e está acelerando tudo mais, é essa tal da inteligência artificial. Eu queria dizer que esse slide, desculpa gente, já está desatualizado, que costumava se dizer que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Porque assim como a eletricidade, que surgiu durante a segunda revolução industrial, a inteligência artificial ela tem esse poder, essa possibilidade de mudar todos os aspectos da existência humana, nossas organizações, nossas vidas pessoais, o planeta como um todo. Era isso até que surgiu o tal do ChatGPT, que não é uma revolução no sentido de uma nova tecnologia, mas é uma revolução no sentido de criar uma interface da inteligência artificial com a grande população. Quem aqui já usou o ChatGPT ou alguma ferramenta de inteligência artificial generativa no dia a dia? Pode levantar a mão, não sejam cara. Olha isso, ó. Não tem mais novidade. Eu não consigo, estava falando para o Ricardo aqui, que eu não consigo pegar mais um táxi sem que o cara me pergunte: pô, você está sabendo de inteligência artificial? Ele nem sabe que eu pesquiso a área. Garçom, todo mundo está querendo saber, porque faz parte agora da conversa. Está no jornal, está nas brincadeiras, está para todo lado. E isso está acelerando o processo de adoção. E a quantidade de dinheiro, de capital intelectual voltado para esse desenvolvimento está fazendo com que a gente ganhe ainda mais velocidade e tenha um surgimento de novas tecnologias, novas interfaces, novos paradigmas quebrados quase toda semana. É difícil acompanhar. Mas como que a inteligência artificial ela traz transformação para as nossas organizações? Isso é só uma parte do que ela pode fazer.
Primeiro, ela consegue trazer automação de tarefas. Esse é um básico que não está necessariamente ligado à inteligência artificial generativa, mas já faz parte do nosso repertório. Outra, ela consegue trazer eficiência e segurança para as nossas operações. E consegue detectar, mitigar riscos e trazer eficiência em processos, detectando gargalos, oportunidades de transformação de operações e muito mais. Outra coisa, ela consegue ter disponibilidade e escalabilidade. Ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca reclama. E outra, você pode escalar. Como um serviço que você pode comprar, você pode ter fornecedores que oferecem através da rede, da nuvem. Você pode aumentar e diminuir essa demanda de acordo com as suas operações e a realidade que estão vivendo. Outra é no auxílio de decisões e planejamento estratégico. E olha como está acontecendo. Eu estava conversando com um cliente meu, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e ele estava me contando que eles fizeram uma reunião de planejamento estratégico para essa empresa multibilionária, e falou que um dos seus diretores executivos tinha preparado uns slides com uma série de iniciativas de transformação para 2024. Então, eles pegaram, gostaram das iniciativas e falaram: Gui, aí a gente usou a versão paga do ChatGPT, o GPT-4, para poder pegar cada item, cada bullet point ali da apresentação e transformar em ações aplicáveis à nossa organização. E ele falou para mim: cara, ficou melhor do que se a gente tivesse feito isso na casa. E rápido, instantaneamente. Então tem um impacto profundo na maneira com a qual geramos valor para as nossas organizações. Outro ponto aqui, ele ajuda no recrutamento, integração e treinamento da nossa força de trabalho, criando soluções customizadas, personalizadas, que se adaptam ao estilo de aprendizado de cada um dos nossos colaboradores, com uma escala também sem tamanho, sempre disponível. E por último, ele ajuda na pesquisa e desenvolvimento. E nesse processo está na criação não só de ideias, soluções quase finais, mas também a parte de simulação dessas soluções dentro de ambientes de controle, que a gente consegue entender quais são as possíveis implicações antes de aplicar essas soluções no mundo real. E o ponto é que a gente está vivendo uma era de transformações radicais, onde você passou de um modelo onde você pegava dados e fazia uma análise descritiva desses dados, entendendo o que acontecia no passado, como é que chegamos até aqui, análise descritiva. Chegamos na era da análise preditiva, graças aos algoritmos, que temos análise preditiva, onde a partir dos dados históricos, você começa a prever o que pode acontecer, ajudando a gente no processo decisório. Mas a gente está chegando numa era em que a inteligência artificial, ela começa a ajudar a gente a decidir as soluções, sugere caminhos a serem tomados para a gente poder ter melhores soluções. O que vai acontecer quando a gente tem esse tipo de parceria? Nossos colaboradores acabam virando seres sintéticos na nuvem. É que a gente está entrando na era do que eu chamo de cloud sourcing. Lembra o outsourcing, a terceirização? Então, uma parte da nossa força de trabalho deve ser colocada na nuvem. Serão sistemas que vão completar o nosso trabalho do dia a dia. Porque, olha, esse é outro slide que eu tenho que atualizar constantemente. Até algum tempo atrás, que diz aqui, de 60% a 70% das horas trabalhadas globalmente podem ser automatizadas por sistema de inteligência artificial até 2030. Até 2 anos atrás, a previsão era de 30%. Aí a McKinsey teve que atualizar isso. O que acontece? Como seremos afetados nesse processo? Tudo aquilo que é previsível e repetitivo tende a ser substituído por sistemas automatizados. Então, para que a gente continue gerando valor nesse processo, temos que fazer com que a nossa força de trabalho, nossos colaboradores, deixem de ser máquinas previsíveis e repetitivas e se tornem mais humanos, mais criativos, mais estratégicos, mais protagonistas, mais donos da construção de valor das nossas organizações. A inteligência artificial não pode ser uma ameaça, tem que ser uma parceira nessa construção. E até onde isso pode chegar? Essa parceria. Aí tem um tema que aconteceu olha, está tudo acontecendo. Tem uma frase de um grande escritor de ficção científica e futurista, chamado William Gibson, que alguns de vocês já devem ter ouvido, que diz o seguinte: o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Olha o que aconteceu em setembro de 2022. Essa uma empresa chinesa chamada NetDragon Websoft, ela anunciou
que estava colocando na posição de CEO da companhia uma inteligência artificial que existe de uma forma antropomórfica no metaverso. Ela é chamada Tengu, aquela é a Tengu. Ela fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ela tem como objetivo otimizar as operações da companhia e tratar sua força de trabalho de mais de 3.500 funcionários espalhados por 13 países no mundo de forma mais transparente, eficiente e justa. Que louco, uma inteligência artificial. E eu fiquei curioso. Qual é o impacto disso? Será que era só um factoide, algo para atrair a atenção das pessoas? Eu fui pesquisar depois qual foi o impacto dessa decisão de colocar esse CEO digital responsável pelas operações da NetDragon Websoft. Então eu fui na performance da empresa na Bolsa de Valores de Hong Kong, que é onde ela está listada. E essa linha azul ali, opa, e aí? Ho, let's go. Então, a linha azul é a performance da NetDragon Websoft e em amarelo a gente está vendo a performance das empresas, a média das empresas gerenciadas por seres humanos, CEOs humanos. O que aconteceu foi que a performance da NetDragon Websoft foi 20% melhor do que as empresas gerenciadas por seres humanos. Isso é uma exceção, mas já diz muito do que a possibilidade de usar essa parceria entre ser humano e máquina para trazer transformação organizacional. Quer trocar? Opa. Muito obrigado. Opa. Então, e para onde pode chegar? Why would I want to be interviewed? Essa daqui é uma iniciativa muito fantástica. Esse daqui é o Reid Hoffman. Ele é o fundador do LinkedIn. E ele fez um exercício esses dias de criar um gêmeo digital, um deepfake dele, treinado com tudo que ele escreveu, tudo que ele já falou em podcasts, entrevistas que ele falou. E hoje o Reid Hoffman, ele pode conversar com o Reid Hoffman, eles podem ter discussões com o conteúdo. Olha que loucura. Ele fala de maneira natural, ele interage de forma natural e sabe tudo sobre ele mesmo e também pode ter acesso a informações que o próprio Reid Hoffman talvez não saiba. Então você imagina quais são as possibilidades de ter acesso a essas entidades para ajudar a gente no processo decisório, na hora de melhorar nossas operações e tantas coisas mais. Aqui ele pede para que o gêmeo digital dele faça um resumo de um livro dele em uma linha para um especialista, como seria, um resumo para uma criança de 5 anos de idade e outras formas de pegar e simplificar essa mensagem. E é extraordinário. Agora imagina se vocês pudessem ter acesso ao Warren Buffett digital, o Edward de Bono, o Jack Welch, todos esses luminares da administração, do marketing, dos processos, se pudessem conversar com eles para tomar decisões, incorporar entidades como essas, às vezes generalistas, não só pessoas que existem para ajudar a gente na transformação. Então o que a gente tem que colocar na cabeça é que o nosso próximo colaborador vai ser uma inteligência artificial. E aí que a gente tem que pegar como líderes é entender que o nosso papel é conseguir harmonizar as maneiras com as quais o capital cognitivo, nossa inteligência, vai se manifestar. De um lado, como gerenciar a inteligência natural, aquilo que nos faz humanos, juntar também com a inteligência artificial, que é automatizada, resolve processos e transformação, e aquilo que é a inteligência híbrida, que é a inteligência humana aumentada por artefatos de inteligência artificial. Tudo isso junto, criando um mix que é fundamental na construção da nossa realidade. E qual é o futuro da inteligência artificial? O que vai acontecer? Quais são esses desafios? Primeiro, ela vai estar onipresente. Ela vai estar miniaturizada, vai estar nos nossos celulares, vai estar em mini sensores, nos nossos caminhões, nas nossas frotas, nos nossos pneus, nos nossos motores, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos escritórios. Computação, visão computacional monitorando nossos movimentos para entender o que está acontecendo, ela vai estar em todos os lugares. É inevitável e ela vai se manifestar de uma forma cada vez mais presente nas nossas vidas. A gente vai chegar a uma era das inteligências artificiais autoexplicativas, que uma boa parte dessas soluções maravilhosas que esses sistemas oferecem estão além da nossa compreensão, nossa capacidade cognitiva. Ela faz correlações que vão além da nossa capacidade de entender. Então precisamos entender como ela chega nesses resultados para poder ver se eles estão alinhados com os nossos propósitos, nossas necessidades como administradores, como empreendedores, como gestores de transformação.
Também inteligências artificiais auditoras, para saber se essa reação, essa produção de valor está alinhada, ela é confiável, ela funciona. Outro elemento fundamental, a gente vai ter inteligências artificiais que vão criar suas próprias linguagens de programação para tornar o processo de criação de sistemas digitais mais eficientes, mais transformadores, mais adequados. Já tem sinais de que isso está tomando forma. E por último, ela vai criar a possibilidade integrada a uma capacidade de computação cada vez mais poderosa, que deve tomar um salto, desculpa o trocadilho, um salto quântico, causado pela computação quântica, que a gente vai poder criar simulações com nível de complexidade, de profundidade extraordinárias, que vão ajudar a gente a encontrar soluções antes impensáveis para poder transformar nossas organizações e conectá-las com as realidades em constante movimento na qual vivemos. E o ponto é esse: vivemos uma era onde somos bombardeados de informação, é hype, é anti-hype, e a gente fala, o que eu faço? Como é que eu devo reagir? E eu gosto de dizer que informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Então, no nosso papel, nesse momento onde está tudo acontecendo num ritmo tão acelerado, tão assombroso, tão impressionante, sem paralelo na nossa história, é que temos que deixar de ser meros observadores dessa realidade que está tomando forma, e temos que nos tornar protagonistas, agentes na criação do futuro em que queremos viver. Quando falamos de inteligência artificial e todos os elementos transformadores, nós temos que ser os agentes, nós mesmos temos que ser os agentes disruptivos que vão fazer a nossa versão presente ultrapassada e desatualizada. Por quê? Quem cria o futuro não corre o risco de ficar obsoleto. Gente, isso aqui é um gostinho do que a gente pode falar, tem 1 milhão de coisas, mas muito obrigado e nos vemos no futuro. Aqui tem os meus contatos e vamos lá. Legal, Gui, obrigado pela sua apresentação. Já temos algumas perguntas aqui, que estão bastante focadas aqui na Geotab, Dora, então já também vai sobrar umas perguntas para você, mas vou começar com uma que eu preparei para cada um, né? A gente está falando muito aqui da inteligência artificial que veio, né, com o generativo para a mão de todo mundo, né? Todo mundo aqui já usou, e que antes ela já existia, né? E uma empresa como a Geotab já usa há muito tempo, né? Mas ela estava ali por trás dos panos e camuflada. Esse fato da inteligência artificial com o generativo estar chegando na ponta tem ajudado a convencer os clientes da importância de usar os dados, ou usar de uma forma diferente, a colocar na mão dos gestores, ou de que forma ajuda, de que forma atrapalha? Como é que você vê essa mudança recente, assim, nos clientes de vocês, Eduardo? O que você poderia dizer a esse respeito? Está ligado? Agora. Acho que... Primeiro, quero dizer que vi os slides de você e me senti em Terminator. Esse slide aqui era como o Matrix. Ok, não. Otávio, falando de inteligência artificial, não é uma coisa, como falei, nova. Por exemplo, temos uma ferramenta chamada reconstrução de coalizão. Uma ferramenta que, se um veículo tem uma coalizão, através do nosso algoritmo no equipamento, permite entender o que aconteceu, começa a coletar uma maior quantidade de pontos de dados. Então, automaticamente, você pode reconstruir o que aconteceu antes do veículo. O equipamento detecta uma força de gravidade X ponto e começa a coletar mais dados. E então você consegue reconstruir um acidente sem precisar de alguma pessoa que esteja vendo aí. Então, a inteligência artificial como conceito, acho que agora é novo chamá-lo assim, IA, IA. Mas, em nosso mundo, já existia, já tem sido utilizada pelos clientes, e um dos principais fatores, por exemplo, esse exemplo que mencionei, a reconstrução da coalizão, uma das principais ferramentas que nossos clientes pedem da gente, porque tem muitos veículos na rua e tem muitas colisões. Agora, este novo paradigma, essa mudança agora que está vindo mais frente, como Geotab e Ace, eu aí destaco que para a maioria das empresas não existe um medo em relação a essa mudança para a inteligência artificial. Por quê? Porque aí, pego um pouco uma frase que você usou, que temos um cliente que fala que informação e tecnologia sem análise é fofoca. Então, a gente pode ter uma tecnologia fantástica e tal, mas precisamos ainda das pessoas detrás
para analisar, para tomar decisões, para corrigir, para indicar o próximo passo. Então, hoje, nossos clientes já temos usado a inteligência artificial, cada vez criam mais regras no software, criam mais indicadores para a utilidade deles, e vem com muitos bons olhos que a Yotavi está indo nesse caminho para frente, para ter ainda mais tecnologia. Ou seja, não vem como uma situação de risco, que é uma coisa difícil de entender. Todo o contrário, eles estão querendo que as empresas como a nossa peguem esse caminho em relação à inteligência artificial. Legal, legal. Depois também tem perguntas aqui que a gente já vai ver para você, e eu também queria entender algumas coisinhas a mais aí dessa. Vocês têm essa experiência internacional, né? E também qual que é a realidade Brasil, Latam, qual a realidade no resto do mundo. Acho sempre uma coisa interessante. Mas, Gui, eu queria ver a sua perspectiva nesse mundo de mudança que você caracterizou tão bem, né? E das empresas usarem isso, né? Como a gente vê, as pessoas estão usando, mas e as empresas? Na sua percepção, você citou esse exemplo de um cliente aí que colocou para traduzir um plano estratégico e botar ações na prática. Esse me pareceu algo bem avançado na realidade nacional, né? Você citou também o exemplo aí chinês. Que mais você daria de dicas que você tem visto que funciona para as empresas que querem usar mais ou querem, talvez, mobilizar ou potencializar todas essas pessoas que dentro da empresa já estão usando para usar a inteligência artificial dentro dos processos, dentro da estratégia dos negócios, assim? É interessante, Ricardo, que o que a gente pensa, que eu percebo muito dos meus clientes hoje em dia, é que eles chegam para mim e falam assim: Gui, preciso de inteligência artificial, vamos colocar inteligência artificial aqui, vamos colocar. Mas, pera, mas para que você precisa de inteligência artificial? O que vai transformar a sua empresa? Não sei, mas está todo mundo fazendo, não podemos ficar para trás. É um desafio. Isso é um grande desafio. Você entender qual que é o propósito, qual que é a realidade da sua empresa, onde você quer chegar. Aí você começar a construir soluções adequadas. Você não pode incluir a inteligência artificial simplesmente como uma alegoria que torna você um lugar sexy para poder contar para os seus amigos. A contextualização ela é fundamental. Se entender, eu gosto de dizer que conhecimento é poder. Autoconhecimento é um superpoder. Isso eu estou falando de autoconhecimento corporativo. Entender quais são as limitações que eu tenho, quais são as realidades que eu vou viver, quais são os desafios, e aí, quais são as soluções que são mais adequadas para essa jornada. E depois entender quais são as barreiras organizacionais que eu vou enfrentar para poder incluir no repertório de processos e transformação essas novas tecnologias, que às vezes as nossas organizações são resistentes à mudança. O que a gente vê muitas vezes é que a gente faz um projeto de implementação e acaba tendo uma adoção periférica. Não tem uma transformação profunda, porque as empresas tendem a resistir. Já outras empresas são mais preparadas para esse tipo de transformação, ela consegue ser mais profunda. Para vocês terem uma ideia, tem até eu garanto que nos próximos 3 anos vão surgir as primeiras empresas com 5 ou 6 funcionários que vão valer mais de $1 bilhão. Só 5 ou 6 pessoas, usando uma camada de automação sem paralelo. E tem um bolão acontecendo agora entre os líderes das Big Techs, que o Sam Altman, que é o cabeça lá da OpenAI, mencionou, um bolão dizendo quando vai aparecer a primeira empresa de $1 bilhão, que é de um cara. O cara vai criar uma empresa, ele sozinho, uma empresa de $1 bilhão. Então, a empresa menor, ela tem essa capacidade de abraçar o novo. Então, o que a gente tem que fazer para que esse processo aconteça é entender qual a minha realidade e não querer implementar algo simplesmente porque existe um hype, existe uma necessidade, uma pressão do mercado, mas algo que seja adequado à sua necessidade estratégica, aos seus desafios organizacionais e sua proposta de entrega de valor. Perfeito, perfeito. E aí passa muito por repensar a própria cultura, o mindset organizacional, né? Para que tenha as pessoas corretas. Acho que a gente pode falar daqui a pouco de pessoas também. A gente falou de medo dos motoristas. Acho que, né? Como é que isso muda também, né? O profissional do futuro. Mas, Eduardo, vamos aqui algumas perguntas aqui do público. Vou pegando aqui pelas mais votadas. Acho que as 2 primeiras falam sobre uso de dados, banco de dados, né? Você precisa do banco de dados das empresas? Como é que a Geotab customiza, usa, não usa? Alguém perguntou primeiro de modo mais geral e depois algo mais específico para o Geotab Ace, né? Ele traz já dados pré-existentes.
como é que você lida com base de conhecimento para as previsões futuras? Talvez você comentar um pouco assim, o uso do dado do cliente, os dados de vocês, acho que isso pode ser interessante. Perfeito. Bom, falando de dados, primeiramente, Jotavi, aqui no Brasil, tem cumprimento total com LGPD, igualmente que na Europa, GDPR, etc., as diferentes leis de dados que existem no mundo. Agora, os dados são do cliente, ou seja, aqueles logos que eu mostrei, cada um deles é o dono dos seus dados. A Jotavi simplesmente é o fornecedor dessa plataforma para coletá-los. Então, esses dados são simplesmente deles. E falando de ex, por exemplo, eles, quando fazem uma pergunta, essa pergunta vai ser respondida através dos dados que ele tem na sua base. Por exemplo, se um cliente tem 10.000 veículos ligados com o Jotavi, e o gestor, o diretor da frota, liga uma pergunta: qual é o veículo mais poluente? Ok, a resposta vai vir desses dados que estão dentro do seu banco de dados, ou seja, desses 10.000 veículos. Então, os dados são do cliente. E vi uma coisa falando de benchmark. A Jotavi tem dentro da plataforma de software, tem um jeito para ver dados anônimos, para ver benchmarkings do mercado. Por exemplo, qual é a marca do veículo que tem o melhor consumo de combustível, por exemplo. Ou em qual é o veículo que tem os melhores freios. Então, dependendo da quantidade de veículos em um país, você como cliente pode ter acesso a dados anônimos, sem saber qual é o cliente e onde está, simplesmente para avaliar como está a sua frota em relação a uma frota igual, que tem uma vocação igual que a sua. Então, é onde também funciona a inteligência artificial, sabe? Porque você pode, ao final do dia, customizar o software e conseguir os dados que você precisa para a sua operação. Por exemplo, tem empresas que o target deles é, como falei, 0 colisões, 0. É o foco número 1. Ou número 2, segurança. Ou emitir, ter menor consumo de combustível, diminuir custos de manutenção preventiva. Mas depois tem uma outra empresa que o target número 1 é outra coisa. Então, o uso dos dados é independente e é feito por cada cliente. E a plataforma é quem fornece as ferramentas para fazer melhor essa tomada de dados e, ao final do dia, essa avaliação para tomar uma decisão importante para a empresa, né? Legal, legal. Gui, não sei se você tem alguma coisa para complementar aí nessa visão de uso de dados, informações e também toda essa lógica de cybersecurity, né? Segurança da informação, que é sempre uma questão que aparece, né? E quando a gente tem veículos na rua, tanto o tema do acidente, como é sempre uma preocupação também, né? Exatamente. O pessoal fala muito essa ideia da privacidade, como meus dados estão sendo utilizados, mas eu gosto de pegar e colocar um pouco de pimenta nessa discussão. Eu falo, qual que é o preço da sua privacidade? Quanto custa? Tem uma pesquisa, acho que da Gartner, que fizeram para consumidores, e eles disseram que 83% dos consumidores estão disponíveis, são predispostos a oferecer seus dados, se em retorno eles tenham acesso a uma experiência mais customizada, personalizada e veja de benefícios. Eu lembro que eu fui para Seattle um tempo atrás, visitar uns amigos, e eles têm 5 carros em casa, os filhos, todo mundo. E eles contrataram um seguro que monitora tudo o que eles fazem. Tudo, absolutamente tudo. Onde você vai, que horas você sai, como você troca de faixa, até como você aperta o freio. Isso vai criando um score. E a partir do seu score, você recebe um desconto ou não. Fala, cara, isso é muita invasão de privacidade. Mas para o meu amigo, não. Porque para ele, o preço da privacidade dele foi economizar $4.000 por ano. Então, qual que é o benefício que eu tenho aqui? Se eu sei que meus dados estão sendo tratados de forma segura, responsável e conseguem gerar transformação, então a responsabilidade é da empresa que vai oferecer esse valor. Como eu vou criar uma jornada responsável de transformação em que a gente entenda exatamente quais são as implicações dessa relação. Essa transparência ela é fundamental para gerar esse tipo de impacto na nossa operação. Temos que entender como é isso, como a gente pega e faz com que esse discurso seja uma relação de ganha-ganha para todos os lados, a gente saiba exatamente quais são as implicações desse relacionamento. Legal, Gui. Está chegando uma série de perguntas, vou daqui a pouco tentar passar algumas mais rapidinhos, mas eu queria falar um pouquinho de pessoas. A gente falou hoje de manhã bastante do motorista, né, de como é que
é um desafio para o futuro a gente ter um motorista, temos a motorista PX e treinar os motoristas, né? E veio aquela pergunta que normalmente não poderia faltar, né? Que é, não vamos ter um desemprego em massa, né? Profissões vão acabar e tal. Então, eu queria ouvir um pouquinho a perspectiva de vocês de como é que a inteligência artificial entra nessa equação aí humana, né? Acho que o Eduardo também citou um pouco, né, do uso dos dados e informações de uma forma inteligente que te permite ter mais tempo, né? Sair do operacional e ter tempo para tomar decisão, que é uma coisa que sempre se falou, mas o profissional do futuro é diferente, trabalha diferente. Como é que vocês enxergam isso, né? Seja nos clientes da Geotab, seja dentro da própria Geotab, né? E guie você de uma forma mais ampla, assim, essa equação da pessoa que acho que sempre gera curiosidade, né? Tanto faz, quem quer começar aqui? Então, aí, minha opinião, eu não vejo a tecnologia, a inteligência artificial substituindo uma pessoa. Por quê? Porque você vai pegar uma informação cada vez mais rica, cada vez mais valiosa. Mas quem vai tomar a decisão? Quem vai dirigir o caminhão? Quem vai dirigir o carro? Quem vai ser treinado? Não imagino, pelo menos na América Latina, veículos autônomos levando toneladas atrás de carga, né? Então, acho que é importante que as pessoas sim estejam preparadas, ou estejamos preparadas, para trabalhar cada vez com tecnologias muito mais avançadas. Que não é básico. Então, aí a educação, o treinamento de nós, como pessoas, como profissionais, dos motoristas, as pessoas têm que ser treinadas e entender que essa tecnologia está para ajudar e não para remover. Falo um caso prático, não é tanto de inteligência artificial, temos muitas câmeras, por exemplo, hoje nos caminhões, no transporte. As câmeras hoje utilizam inteligência artificial, reconhecem a cara e sabem, ok, esse é o motorista X, esse é o historial dele. Mas a câmera não pode dirigir o caminhão. Tem uma pessoa que dirige, essa pessoa vai dirigir melhor pelo uso da telemétrica, pelo uso da câmera, pelo uso do sensor, pelo uso de um comando vocal, mas não vai ser substituído. Então, acho que essa é a percepção que hoje, pelo menos em minha opinião, não substitui uma tecnologia às pessoas, porque as pessoas ainda temos a capacidade de avaliar e criar um processo melhorado detrás de uma tecnologia. E uma tecnologia sem um processo detrás é simplesmente nada, é informação aí cru que ninguém vai usar, não? Isso pelo menos como eu vejo também dentro do mundo do transporte, não? Legal. Olha, tem uma frase muito interessante, foi dita pelo Tim Cook, que é o CEO da Apple, empresa que vale 3 trilhões de dólares e que vende tecnologia, essencialmente. O Tim Cook falou o seguinte: a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer nada. Então, nós, seres humanos, somos os pilotos, os agentes, os protagonistas da criação dessa realidade que eu falei. É fundamental não esquecer isso, pensar que realidade que eu estou criando nesse processo. E tem um desafio aqui, porque a história da sociedade ela é baseada em 2 elementos fundamentais. De um lado, o capital, do outro, o trabalho. Essa tensão entre o capital, eu tenho o capital financeiro, eu remunero o trabalho, e o trabalho ele gera essa transformação necessária para fazer a economia se movimentar. Toda forma de automação, ela gera um desequilíbrio, que ela pega e tira o poder do trabalho nesse processo. E a inteligência artificial tem esse risco de pegar e afetar profundamente essa realidade. Você pode criar um desemprego muito grande, que toda eficiência, ela acaba mudando a dinâmica. Tem um tema que eu gosto de falar muito, que faz parte do meu trabalho, que eu chamo de a era da ultra-eficiência. Como eu tenho que pegar e olhar para todos os aspectos da minha operação e saber como eu consigo trazer transformação, consigo gerar mais valor. E tem uma história que quem trabalha com frota, já muita gente conhece, que é a história dos caminhões do UPS que não fazem curva para a esquerda. As rotas são desenhadas para evitar que eles façam curva para a esquerda. Só 10% das curvas dos caminhões da UPS são feitas para a esquerda. Dessa maneira, eles conseguiram trazer a automação, a otimização, conseguiram economizar anualmente, só nos Estados Unidos, 100 milhões de litros de combustível. Conseguiram diminuir a emissão de gás carbônico em 20 mil toneladas, entregando 350 mil pacotes a mais todo ano, reduzindo nesse processo o número de quilômetros dirigidos em 45 milhões, reduzindo sua frota em 1.100 caminhões. Claro, a inteligência artificial participou desse processo de desenho do software de construção de rotas.
mas é uma eficiência. O que acontece com os 1.100 caminhões? O que aconteceu com os motoristas? Então, toda eficiência que a gente traz, ela tem um impacto na nossa força de trabalho. Então, nossa responsabilidade aqui é entender que realidade que nós estamos criando. E perceber que nós não estamos aqui simplesmente para gerar valor para os nossos acionistas, mas temos uma responsabilidade com a sociedade que está ao nosso redor. Criar uma sociedade que seja mais equilibrada, mais justa e mais sustentável. Porque se a gente pegar e otimizar tudo, quem vai consumir aquilo que tentamos vender? Aí vamos para um nível bem filosófico, né? E acho que você falou, muito da automação talvez diminuiu, principalmente em países mais eficientes, o uso de frotas e tal, e cada vez falta mais motorista, né? Porque também temos tendências demográficas, né? E outros muitos desafios, né? Acho que é uma discussão bem rica e interessante, né? E acho que essa questão que vocês também mencionaram, que em diferentes perspectivas, que a inteligência artificial, assim como toda a tecnologia, não faz nada sozinha. Ela está aí, né, para a gente usar se a gente quiser, como a gente quiser, e ela nos ajuda, inclusive, a nos qualificar, né? Acho que isso que é interessante, né? Precisamos nos qualificar, temos que estar abertos para isso. A inteligência artificial, assim como a maioria das tecnologias, vai nos ajudar a nós mesmos melhorarmos, né? Então, acho que esse é o lado positivo da história. Vamos tentar passar as perguntas aqui que a gente não abordou para ver. Acho que falou aqui da inteligência artificial. Esses são os de dados, acho que o Eduardo já respondeu, mas está se perguntando de novo, se eu possuo muitos dados dentro da minha empresa, né? O que eu posso fazer com eles? Posso utilizar a inteligência artificial da Geotab? Né, tem uma outra perguntando sobre o uso de tecnologia de voz, fala, junto à inteligência artificial no setor. Não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso. Fala, voz ou... Hoje já existem soluções de voz, tanto a nível preditivo como corretivo. Mas existem hoje já soluções de voz no transporte, tanto comandos de texto convertidos a voz dentro da cabine, ou regras que emitir uma notificação. Já existem hoje notificações auditivas de voz, talvez não em tempo real, e tanto também algumas gravadas. Isso já existe hoje no mercado, por exemplo. Mais um canal cada vez mais user-friendly, né, em todas as direções, né? Acho que esse é uma tendência da tecnologia. Tem coisa para você aqui, Gui, também. A Geotab faz reconstrução de colisões, alguém perguntou, a Paula, o Eduardo já respondeu, é parte-chave aí, pelo que eu entendi, da oferta deles e do que os clientes usam muito. Gui Rangel, quando você acha que a computação quântica estará disponível para o consumidor final? Pô, o pessoal não está contente só em usar o ChatGPT. Essa daí é a pergunta de $1 trilhão. Hein? É difícil. Está acontecendo, porque está evoluindo muito mais rápido do que o imaginado. Já chegamos aos computadores quânticos de 1000 qubits, que imaginavam-se que demorar mais 10 anos para chegar lá. Eles não estão funcionais, ainda que eles têm uma taxa de desvio muito grande. Sem criar softwares que conseguem mitigar essas alucinações que criam por conta dos efeitos quânticos. Mas a gente está falando aqui de entre 10 e 15 anos para computadores eficientes. Mas tudo está nos surpreendendo. Aquilo que estava décadas à frente em termos de inteligência artificial está acontecendo hoje. Então, a ideia é a gente tem que estar sentindo constantemente qual o pulso dessas transformações. Tudo está acontecendo agora. Imagina que as grandes tecnologias que vão mudar nossas vidas daqui a 20 anos ainda não foram nem inventadas. Imagina que o futuro está aguardando para a gente. É alucinante. Legal. Está perguntando aqui, Rangel, você presta serviço de análise de futuro para empresas na área da mobilidade? Sim, ele presta para qualquer área, né? Depois vocês procurem o Gui aí nas redes sociais e tudo, que ele... Os meus temas favoritos, né, Ricardo? Nossa, apaixonado. Compartilhar dados da OpenAI. Quais são as medidas adotadas em relação à espionagem industrial, quando utilizados IA? Talvez o desafio seja de segurança jurídica para implementar muitas mudanças de IA que são barradas pela burocracia brasileira, exemplo, autosserviço, do posto de combustível. Então, não sei se vocês querem comentar um pouco sobre esse tema aqui de regulação, também espionagem, segurança, de novo, que acho que a gente falou um pouquinho, mas, pelo jeito, é uma curiosidade. Não, é uma loucura. Eu vou falar só uma história um pouco não relacionada, mas que é assustadora. Mas a China e a Rússia, eles têm acessado servidores pelo mundo inteiro e baixado informação criptografada. Então, eles baixam toneladas de terabytes e deixam armazenados.
Para que eles fazem isso? Eles estão imaginando que vai chegar uma hora onde os computadores quânticos vão estar disponíveis e esses computadores serão capazes de quebrar essa chave criptográfica, as chaves criptográficas. Então vão ter acesso a toda a informação que foi coletada, armazenada de forma confidencial por organizações desde das Forças Armadas Americanas até laboratórios de pesquisa de ponta e até o seu e-mail lá que você mandou uma carta de amor para sua namorada. Tudo vai ter acessível, você vai ter ferramentas que vão analisar isso. Hoje o que a gente tem são sistemas que fazem uma varredura cada vez mais sofisticada de conteúdos específicos, de forma passiva. Eles encontram essa informação espalhada, fazem conexões e retornam para os seus usuários. É assustador. Tem gente quebrando serviço. Quem já recebeu aqui ligação do banco de alguma pessoa falando que tem seu nome, o seu CPF, características? É um negócio alucinante. Então, hoje está acontecendo para todos os lados. Na medida que se transformar em algo estratégico e que gere valor, as pessoas vão voltar a sua energia, seus recursos para começar a quebrar essas informações. Para poder, de alguma maneira, superar a concorrência e, de outra maneira, minar a credibilidade das pessoas. A gente tem que estar constantemente monitorando. Porque a capacidade do ser humano, se o ser humano gastasse tanta energia como ele gasta para fazer coisa errada, para resolver os problemas da humanidade, a gente vivia no jardim do Éden agora. Mas o fato é, a gente tem que estar constantemente se monitorando para entender de onde vem o risco. Essa semana, teve um evento de uma empresa, acho que onde era Hong Kong, eu não lembro, mas o cara ele foi chamado para uma reunião em Zoom, não sei se era Zoom ou Teams, como é que o CEO da empresa, mais 6 pessoas que ele conhecia, e no processo ele falou, tem que fazer uma transferência, 11 transferências no valor total de 25 milhões de dólares, tudo batia. Então ele fez esse processo, depois descobriu que todas as pessoas que estavam lá, que ele conhecia, que já tinha trabalhado, algumas que tinham contato, eram deepfakes. Essa é uma forma de espionagem que está cada vez mais presente. Então, olha o risco. E você vai utilizando, vai virando parte do repertório desses agentes perniciosos que estão presentes na nossa economia. Muito bem, essa pergunta aqui foi do Sidemar Dalazen, da Elo Logística. Obrigado, Sidemar. Bom, pessoal, o tema passou rápido, hein? Que nem as mudanças tecnológicas. Já estamos aqui 4h29, então, como recebemos no horário, vamos entregar no horário o painel. Vou passar para as considerações finais, aqui agradecendo de novo muito a presença do Eduardo Canicoba, também, que é aqui nosso patrocinador. Quem não passou ainda, passe lá no stand da Geotab para saber mais, e do Gui Rangel, né, que é um super especialista aí. Procurem o Gui também. Eu, pelo menos, vejo ele no LinkedIn, sempre pondo coisas interessantes. Não sei se ele está em outras redes sociais, mas as considerações finais, por favor. Obrigado, Eduardo e Gui. Muito obrigado pelo convite e pelo tempo para assistindo à palestra. Acho que um tópico bem interessante em relação à inteligência artificial e tudo relacionado com a tecnologia detrás do transporte. Eu simplesmente quero um pouco reforçar essa importância da tecnologia do transporte pelo fato do benefício que tem na vida das pessoas, falando de sustentabilidade, falando de salvar vidas, e na parte também econômica, falando de diminuir custos, comprar peças que não precisa, trocar pneus a tempo. Então, acho que a tecnologia chegou para ficar, e um exemplo de inteligência artificial. Eu simplesmente gostaria de fechar convidando vocês, se quisessem conhecer mais da Geotab, podem nos visitar no nosso stand que está lá atrás, onde nosso time vai ficar muito feliz de explicar para vocês mais de nossa tecnologia. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Gente, para terminar essa jornada, preparem-se, porque calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças do que os últimos 300 anos de história humana. Novas tecnologias vão surgir, muitas alterações daquilo que a gente acreditava que era fundamental na nossa realidade vão ser transformadas. O ponto é que tudo pode mudar. O que nós não podemos fazer é deixar essas mudanças que façam com que a gente fique irrelevante nessa história. Nós somos os agentes de transformação, temos que estar em constante transformação. A gente tem que pegar, olhar para essas novas realidades e dar um passo à frente. Saber como eu posso me reinventar. A gente gosta de dizer, quando fazemos um curso técnico ou uma faculdade, que a gente termina o processo e diz que eu me formei, né? Eu tomei forma, sou um produto final.
Essa é a ilusão. Me formei em engenharia civil, me formei em engenharia mecânica, formei em administração de empresas. É um negócio tão forte para a gente que quando a gente não faz aquilo na qual nos formamos, falamos quase em tom de desculpas. Me formei em psicologia, mas eu não exerço. Então o ponto que a gente tem que pensar nesse mundo de mudanças tão radicais, aceleradas pela inteligência artificial e tantos outros elementos, é que a gente não pode estar nunca formado, temos que estar em constante transformação. Então sejam esses agentes de transformação para continuar relevantes e perenes no decorrer desse futuro extraordinário que vamos viver. Muito obrigado a todos. Então, finalizamos o painel de inteligência artificial.